Olá, como vai? Tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre Big Brother Brasil e como ele nos ajuda a entender um pouco do contexto de vida que a gente vem passando aí em termos de transformações tecnológicas, economia, enfim. Uma coisa que eu queria falar sobre o BBB é como é interessante a gente olhar para o cenário do BBB nos últimos anos, né? E como era o BBB há cerca de 10 anos atrás, por exemplo. Vou dar o exemplo aqui da Grazi Massafera, mas poderia falar de várias outras ex-BBBs que, para conseguir fazer dinheiro depois do programa, elas tinham que se sujeitar a situações como, por exemplo, posar nuas para revistas masculinas, ou então participar de eventos, fazer presença VIP em eventos. Né, isso, inevitavelmente, pede o deslocamento da pessoa, então ela tinha que estar fisicamente em locais para marcar presença ali. Isso era uma das formas de se ganhar dinheiro. Né? Nesse caso de marcar presença VIP em eventos, isso era comum para homens e mulheres. Né? Essa era a forma de ganhar dinheiro para quem participava dos BBBs anteriormente. É muito interessante aí ver que com o avanço da internet, com a expansão das redes sociais, essas fontes de renda para os ex-BBBs, elas se transformaram. Né? E aí a gente tem, por exemplo, hoje, a participação em redes sociais. Aqui eu vou dar o exemplo de um dos primeiros eliminados aí da edição do BBB 21, o Arcrebiano. Né? É muito interessante que, apesar de ser um dos primeiros eliminados, ele é um cara que, olha lá, você abre a rede social dele, abre o Instagram dele, você já vê ele fazendo um public post. Né? Ou seja, ele já está ganhando dinheiro e certamente já faz um tempo que ele está ganhando dinheiro fazendo publicidade nos posts de redes sociais dele. Então é muito interessante perceber que nessas últimas edições aí do Big Brother Brasil, em muitos casos, faz mais sentido, às vezes, se você não é um real candidato a ser campeão do programa, às vezes faz mais sentido ser eliminado de forma mais ou menos antecipada e ficar ganhando dinheiro aqui fora, enquanto o programa chama bastante atenção, ficar ganhando dinheiro fazendo public post, do que às vezes ficar confinado lá dentro e, dependendo da situação, podendo até desgastar a sua imagem. A gente viu nessa edição aí vários famosos que tiveram um desgaste da sua imagem muito grande e, se não fossem eliminados, podemos dizer, mais cedo, poderiam inclusive ter um dano muito pior. Né? O caso da Carol Conká, o caso do Projota, o caso também da Lumena, enfim, são casos interessantes aí que a gente vê que em muitas situações do BBB atual, quem sai ganha. Né? É mais vantajoso você ser eliminado e ficar colhendo louros aqui fora do que às vezes você está num cenário onde você não tem controle nenhum da situação lá dentro, né? Deixando de ganhar com publicidade, deixando de ter acesso a oportunidades, deixando de cuidar da sua imagem, do que efetivamente estar aqui fora e tendo esse tipo de controle, esse tipo de gestão da sua imagem. Né? Então, hoje em dia, a gente pode dizer até que o BBB está muito mais para quem quer ser o influenciador, ao invés de quem quer ser o grande campeão do Big Brother Brasil. Né? Aqui vou dar um exemplo também da Ive, né? Uma participante aí do BBB 20. Ela está no Instagram com 4,1 milhões de seguidores. Eles têm um alcance muito alto nas redes sociais. O Arcrebiano, 5,6 milhões. Vamos ver o Babu aqui. 6,2. É um alcance muito alto. Né? Aqui a gente não está falando de nenhum campeão do BBB, né? O Arcrebiano, inclusive, foi um dos primeiros eliminados da edição 2021, e olha a representatividade dele no Instagram. Né? Então, assim, isso facilmente se converte a um montante de dinheiro muito bom aí, fazendo public posts em redes sociais. Né? Então é muito interessante a gente perceber que hoje, por exemplo, vai ter esse paredão aqui, mas enfim, não importa exatamente o paredão que vai acontecer, mas no BBB atual e nessas últimas edições, é muito comum a gente ver que quem sai, ganha. Né? Ganha por quê? Aqui fora pode fazer public post, aqui fora você administra a sua imagem, começa a fazer trabalhos enquanto o programa está no ar, e o programa estando no ar, o assunto BBB está em alta. E se você é um ex-BBB, você também está em alta. Né? Então isso te torna aí um anunciante bem interessante. É mais barato, às vezes, fazer um public post com um ex-BBB do que você fazer uma propaganda no programa. É muito mais caro, obviamente, anunciar na Globo do que anunciar com um ex-BBB. Então é interessante perceber esse movimento. Né? Hoje em dia as mulheres não precisam mais posar nuas, não é preciso necessariamente, né, especialmente agora numa situação de pandemia, não é preciso necessariamente estar fisicamente fazendo presença VIP em eventos, isso não é possível. Ou se for possível é legal, mas enfim, não é possível. Né? E aí olha como é que o cenário virtual, a economia virtual aí, né, com o uso das redes sociais, a realização de public posts, trouxe um padrão de economia aí que por vezes pode dar um ganho financeiro, inclusive muito maior que o prêmio final do Big Brother Brasil. Né? Se você olhar a quantidade de public posts e a visibilidade que os participantes podem ter, dependendo da situação, não demora muito a conseguir, às vezes, juntar 1 milhão e meio, dependendo do que for o caso. Né? Então é interessante a gente perceber como o BBB mudou. Né? Se antes, para fazer dinheiro, era necessário tirar roupa no caso das mulheres, né? E isso não necessariamente era para todas, né? Hoje em dia isso a revista nem existe mais. A revista Playboy já não existe mais. Hoje isso é uma realidade que não existe. Né? Agora a realidade existente é essa, de fazer dinheiro usando as redes sociais. Então é isso. De certa forma, mais ex-BBBs estão ganhando mais dinheiro do que certamente faziam antes. É isso. Interessante a gente perceber como é que o BBB mostra um pouco aí das mudanças sociais, das mudanças no campo da tecnologia, da economia que a gente vem vivendo. Né? A evolução do programa, a evolução das consequências do programa também nos ajudam a perceber uma série de transformações que vem acontecendo na nossa sociedade, na economia, enfim. É isso. Se você gostou desse post, deixa um comentário aí. Se tiver alguma questão, comenta também. Deixa seu like e a gente vai se falando, tá bom? Forte abraço, muito obrigado pela sua atenção. Até mais, tchau, tchau, valeu.